O coração de Dona Marta estava prestes a explodir. Aquela frase cortou como uma faca afiada. Vou transformar meu quarto em um espaço para a Tânia. Com apenas 20 anos, Lucas, o filho que sempre foi o centro da sua vida, agora parecia um estranho. Naquele pequeno quarto, decorado com tanto amor e cuidado, estavam os sonhos que ela havia deixado de lado. As fotos das férias em família, os desenhos feitos à mão e aquelas noites insones com ele quando era bebê. A dor subia pela garganta, dificultando a respiração. O amor se misturava com a ameaça do abandono. E agora? Se ele poderia colocar a namorada em seu espaço, isso significava que ela poderia simplesmente desaparecer? Revoltada, mas decidida a não se deixar abater, Marta deu um passo atrás e respirou fundo. O que poderia fazer em apenas 30 minutos? A resposta surgiu como um clarão em sua mente. Preparar um jantar especial. Com a experiência de quem já cozinhou milhares de pratos em todas as ocasiões, Marta correu para a cozinha, seu refúgio e seu santuário. Enquanto as cebolas iam para o corte e o feijão era temperado, uma onda de memórias a invadiu. Sim, ela teve que marcar presença em cada momento da vida dos filhos, mas não poderia esquecer de si mesma. O cheirinho do tempero no ar parecia chamar pela força que ela sempre teve. Enquanto a panela chiava e a cozinha se enchia com odores de comida caseira, Lucas e Tânia, surpresos com a magia que acontecia no coração da casa, entraram para ver o que estava acontecendo. Aquela era a receita que sempre trouxe a família unida. Ao observar a mãe em ação, algo começou a soprar dentro de Lucas. Uma ponta de culpa e amor. Ele nunca quis causar dor a Marta. Isso não deveria ser assim, ele pensou, enquanto Tânia olhava admirada para Dona Marta, sem ter a mínima ideia do que estava por trás dos pratos que saíam com tanto carinho. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os 30 minutos chegaram ao fim rapidamente, mas o que aconteceu em sua essência se estenderia por um tempo muito maior. Os pratos, servidos com muito amor, preenchiam aquela mesa. O cheiro do frango ao molho, juntamente com o arroz branquíssimo, as farofas crocantes e a sobremesa de goiabada, fizeram a atmosfera mudar. Marta, com um sorriso emocionado, começou a compartilhar histórias sobre cada receita, como ela mesma aprendeu com sua mãe e o que cada prato representava. As risadas começaram a fluir, assim como as histórias de sua infância. No fundo, algo profundo começou a se formar ao redor daquela mesa que antes parecia apenas um local de conflitos. O coração de Marta acelerou ao perceber que esse jantar não era apenas sobre pratos bem feitos, mas sobre a união que poderia renascer. Mas quais segredos estariam se formando ali? No calor daquele reencontro, seria possível sentir que algo maior estava prestes a acontecer? De onde viria o próximo passo nessa estranha nova dança de suas vidas? A expectativa envolvida tornava tudo ainda mais intrigante. A mesa estava repleta de risadas e histórias, mas a tensão ainda pairava no ar. O olhar de Lucas, embora suave, escondia um turbilhão de sentimentos. Ele parecia dividir-se entre o amor pela mãe e o desejo intenso de construir uma nova vida ao lado de Tânia. Dona Marta, percebendo a inquietação do filho, decidiu agir. Não poderia deixar que aquela mágoa germinasse e transformasse o relacionamento deles em algo amargo. Você se lembra da festa de aniversário de 5 anos? Dona Marta perguntou, sorrindo ao lembrar dos detalhes. O tema era do Bob Esponja e eu fiz aquele bolo enorme, cheio de confetes. Lucas arregalou os olhos, como se fosse transportado de volta àquela época. Como eu poderia esquecer?
Você disse que o bolo era uma surpresa e ainda deixou todos os convidados intrigados. A voz dele estava leve, mas Marta percebeu que uma sombra ainda pairava. Lucas, ela disse, com a firmeza de quem sabe que é hora de tocar na ferida. Eu também quero te apoiar em sua nova vida, mas preciso saber, filho, você ainda me vê nesse espaço? Eu não sou apenas a mãe que cozinha, sou também a mulher que tem sentimentos. Ele hesitou, o rosto contraído pela dúvida. O silêncio aumentava e Tânia olhava entre os dois, confusa, mas disposta a ouvir. Marta aproveitou o momento e acrescentou: acredito que podemos todos conviver, mas para isso preciso que você saiba que eu não sou apenas sua mãe, mas uma pessoa que também precisa de amor e respeito. Foi quando Lucas soltou a respiração que estava segurando. Mãe, nunca imaginei que você se sentisse assim. Eu queria que você entendesse que o espaço dela se tornou importante para mim, mas não quero que você se sinta descartada. Isso nunca foi minha intenção. O coração de Dona Marta se aquecia, não apenas pelo reconhecimento do filho, mas porque pela primeira vez durante essa difícil conversa ele falava com sinceridade. Ela viu uma abertura, uma possibilidade de reconstrução. Mãe, eu te amo e sempre vou precisar de você por perto, mas eu também quero construir algo novo. Talvez possamos misturar nossas vidas, uma nova harmonia, onde todos caibam. Isso é um começo, Marta sorriu, mesmo que uma pontada de insegurança ainda estivesse ali. Nós sempre fomos uma família unida, podemos encontrar um novo ritmo. Tânia, que até então havia se mantido em segundo plano, decidiu entrar na conversa. Eu quero fazer parte dessa nova fase também. Não quero substituir ninguém, apenas ser uma parte do que vocês já têm. Acredito que podemos criar memórias juntas. Agora, os olhos de Marta brilharam. A ideia de uma família expandida, construída sobre respeito e amor, parecia mais possível do que nunca. Mas nesse instante de conexão, um sentimento de insegurança voltou a surgir. O que aconteceria quando a realidade começasse a se impor novamente? Enquanto terminavam a refeição, com a sensação de que algo importante estava se formando, a porta da cozinha se abriu de repente. Mãe e filho se entreolharam, surpresos, olhando para Tânia. O que estava prestes a acontecer? Um novo capítulo da história deles estava se desenhando, mas as inevitáveis complicações da vida pareciam prestes a interromper esse início promissor. Que tipo de desafios a nova dinâmica traria? Tânia hesitou na entrada da cozinha. A expressão dela carregava uma mistura de ansiedade e determinação. O olhar de Lucas se fixou nela, enquanto Dona Marta fez um leve movimento, como se quisesse que a jovem se sentisse acolhida. Era um momento crucial, e todos sabiam disso. Desculpem interromper. Tânia começou, a voz trêmula, mas firme. Eu não quero ser um peso, ou pior ainda, uma divisão entre vocês, mas preciso ser honesta. Tenho um medo crescente e isso me impede de aproveitar as pequenas coisas, como este momento incrível que estamos vivendo juntos. As palavras de Tânia pairavam no ar, pesadas e intensas. Lucas sentiu o coração apertar, enquanto Dona Marta observava, atenta a cada emoção. O que você está tentando dizer? Lucas perguntou, tentando encorajar Tânia a se abrir. Ela respirou fundo e alguns segundos pareceram uma eternidade. Eu cresci em uma casa onde sempre existiu competição entre as mulheres. Minha mãe e minhas irmãs viviam em conflito e o amor se transformava em rivalidade. Eu não quero que isso aconteça aqui. Uma onda de compreensão inundou o rosto de Lucas. Ele se lembrou então das histórias que Tânia compartilhava, do seu lar cheio de desavenças. Ele segurou a mão dela, buscando transmitir apoio. Eu prometo que não vou deixar isso acontecer. Vamos conversar sobre nossos medos sempre que necessário. Dona Marta, tocada pela vulnerabilidade da jovem, interveio.
A única competição que existe aqui é o amor que temos um pelo outro. Não vamos permitir que o passado de ninguém interfira em nossa nova história. A declaração de Marta trouxe uma leveza ao ambiente, mas uma nuvem de incerteza ainda persistia. Tânia sorriu, mas ainda havia uma inquietação em seus olhos. E se um dia eu não for suficiente? Se você, Dona Marta, algum dia sentir que eu estou roubando seu filho de você? A insegurança exalava, ameaçando desmanchar a conexão que estava se formando. Lucas, com a voz suave, mas firme, falou: Tânia, você não precisa se sentir assim. Minha mãe sempre será parte da minha vida e eu sempre vou respeitar isso. O que estamos construindo não é uma substituição, mas uma ampliação da nossa família. A conversa tomou um rumo inesperado e rico em emocionalidade. Dona Marta, com lágrimas nos olhos, considerou o que Lucas acabava de dizer. Uma mistura de orgulho e medo a dominou. O orgulho pelo que seu filho estava se tornando, mas o medo da verdade de que ele estava realmente crescendo e, por consequência, criando novos laços. Então, como se o universo tivesse uma ironia nas mãos, a campainha da casa tocou, quebrando a tensão no ar. Os três se entreolharam sem saber o que esperar. A dúvida foi instantânea. Quem poderia ser? Ninguém havia sido convidado, mas o que se aproximava poderia mudar tudo novamente. Lucas levantou-se, seu coração acelerando enquanto ia até a porta, deixando Tânia e Dona Marta com suas emoções à flor da pele. O que ou quem se escondia atrás daquela porta poderia trazer à tona desafios ainda mais intensos para a nova dinâmica que começava a se formar. A mãe e a namorada trocaram olhares, um misto de esperança e apreensão. A vida estava prestes a escancarar uma nova porta, e ninguém sabia se era a entrada para um futuro melhor ou uma reviravolta inesperada. O que Lucas encontraria do outro lado?
Ele desejava saber mais, mas o medo de feridas antigas se abrindo também o paralisava. Ele sentiu a mão de Tânia apertar a sua, buscando conforto e compreensão, mas a presença da mãe desencadeava sentimentos que ele não sabia que existiam. Desculpa, mas a minha mãe é a Dona Marta, ele respondeu, a voz embargada. Os olhos de Renata brilharam com lágrimas, e ele podia notar a dor refletida no rosto dela, como se ela carregasse o peso de cada ano perdido. Tânia, Dona Marta sussurrou ao seu lado em um esforço de manter a calma. Você se sente bem? Quer que eu chame alguém? Lucas, dominado pela tempestade de emoções, ainda não sabia o que escolher. A vida que ele conhecia sempre esteve marcada pela presença de Dona Marta, e agora a entrada de Renata trazia questionamentos sobre sua própria identidade. Você ainda pode me dar uma chance, Lucas, para que possamos nos conhecer de verdade, Renata implorou, a voz tremendo de uma mistura entre expectativa e medo de nova rejeição. O silêncio pesado na cozinha se transformou em um campo de batalha emocional. Cada um dos 3 presentes sentia a necessidade de tomar uma decisão, enquanto Lucas ficava preso entre 2 mundos que colidiam. O que realmente significava ter uma mãe de volta? E o que aconteceria com a vida que ele havia construído? Enquanto isso, Tânia observava Lucas, seu coração se esmagando sobre a pressão da situação. Ela sabia que naquele momento tudo estava em jogo, o futuro deles, seus sentimentos e a possibilidade de construir uma nova história juntos. A campainha do destino havia tocado e agora não havia como voltar atrás. Um novo campo de batalha emocional se formava e as consequências de suas escolhas seriam profundas e duradouras. Enquanto cada um deles se preparava para dar o próximo passo, uma pergunta pairava no ar. Estariam todos prontos para enfrentar a verdade, qualquer que fosse ela? O silêncio se tornou ensurdecedor. Lucas olhou para os rostos ao seu redor, buscando um sinal, uma direção, mas tudo o que encontrou foi confusão e dor refletidas nas expressões de Tânia e Dona Marta. A cozinha, antes um espaço seguro com cheiros familiares, agora era um campo minado de emoções. Você não sabe o que eu passei, Lucas, disse Renata, sua voz vacilante. Eu sempre quis estar com você, mas a vida me levou por caminhos que eu nunca desejei. Eu perdi você, e isso me quebrou. A mão de Tânia se apertou ainda mais na de Lucas, como se tentasse ancorá-lo à realidade que sempre conhecera. Ele afastou o olhar de Renata, o rosto quente, a mente girando em busca de respostas que simplesmente não vinham. Não posso fazer isso agora, ele falou, um fio de desespero. Por favor, eu entendo que seja difícil, só peço que me ouça. Não quero forçar nada, mas eu tenho tanto para contar. E eu tenho uma mãe, disparou Lucas, a frustração pulsando em suas veias. Eu não preciso de você. Já fui criado, já sou alguém. Por que você apareceu agora? O ar parecia pesado, e tudo o que restava era o odor familiar do café que restava na mesa. Renata desceu o olhar, as lágrimas transbordando. Porque eu estou com medo de não ter mais chances de corrigir o passado e de que você me odeie por isso. Dona Marta avançou, seu olhar de proteção era a âncora que todos precisavam. Lucas, ela iniciou, tentando encontrar as palavras certas. O que você sente é válido, e talvez haja espaço para entender a história que ela traz, mas isso só acontece se você estiver disposto. Tânia olhou para Dona Marta com preocupação, já prevendo a dor que isso traria. Debruçar sobre o passado pode ser doloroso. Você não precisa fazer isso no ritmo dela, querido. Pense bem antes de decidir. O peso da situação crescia a cada segundo. Renata ergueu o olhar, agora carregado de esperança. Se você me der uma chance, posso explicar tudo. Posso contar por que tomei aquela decisão e o que aconteceu depois. É uma parte de você, Lucas, parte da sua história que está faltando.
As palavras dela reverberavam na mente de Lucas. Ele se sentia dividido. Quantas vezes ele já havia sonhado em saber mais sobre quem ele era realmente? Quem eram seus verdadeiros pais? Mas o medo dominava. E se eu não gostar do que ouvir? Ele murmurou. Se você não gostar, a decisão é sua, mas pelo menos entenderá um pouco mais sobre você e de onde veio. A sinceridade nos olhos de Renata era palpável. Silêncio. O tempo parecia andar devagar. As vozes ao redor dele eram meras sombras da sua confusão interna. Lucas sabia que a escolha que faria dali em diante mudaria sua vida, mas não fazia ideia de que caminho escolher. Tânia, percebendo a angústia do namorado, aproximou-se dele e sussurrou. Eu vou estar aqui, não importa o que você decidir. Sua presença era um abrigo no meio da tempestade. E assim, Lucas se viu diante de um desafio: abrir a porta para uma história esquecida ou fechar completamente essa janela e preservar sua vida como a conhecia. A tensão era quase insuportável. Você me dá um tempo para pensar? Ele pediu, a voz embargada. Renata assentiu, mas a dor no seu olhar mostrava que a esperança dela estava prestes a desvanecer. Enquanto Lucas se afastava da cozinha, observando Tânia e Dona Marta, ele sentiu o peso de uma nova realidade se formando dentro dele. A vida que sempre conhecera estava prestes a ser reescrita, e no fundo ele percebia que não poderia escapar da verdade por muito tempo. Com cada passo que dava, uma pergunta ecoava em sua mente. Quem ele seria se resolvesse enfrentar o passado? A busca por identidade ascenderia de uma forma inesperada, mas a resposta estava prestes a vir, e com ela, consequências que poderiam revirar tudo. A manhã seguinte trouxe um céu desbotado, como se o sol também estivesse hesitando em confrontar a realidade. Lucas se sentou à mesa da cozinha, os pensamentos ainda fervilhando. O café tinha um gosto amargo, mas nada podia ser mais amargo que um nó em sua garganta. Ele olhou em volta e viu Tânia com a xícara na mão. Seu rosto transmitia preocupação, enquanto Dona Marta tentava manter uma expressão tranquila, mas Lucas conhecia bem a sua mãe. Ela estava tão afetada quanto ele, ainda mais. E agora? Tânia finalmente perguntou, quebrando o silêncio pesado. Sua voz era suave, mas havia um impulso para que Lucas falasse. Eu não sei o que fazer com tudo isso. Lucas respondeu, engolindo em seco. Renata, ela é minha mãe. Isso muda tudo, não? Dona Marta suspirou e se aproximou, unindo suas mãos sob a mesa. Mudança nem sempre é ruim, meu filho. Às vezes, enfrentar o que fica no passado pode abrir portas que você nunca soube que existiam. Mas Lucas não conseguia ver por esse ângulo. Tudo o que ele conhecia estava em risco. E se eu não gostar do que descobrir? A dúvida era uma sombra que pairava sobre ele, inabalável. Tânia, percebendo a angústia dele, puxou uma cadeira e se sentou mais perto. Lucas, não se esqueça, você não está sozinho. Estou aqui com você e a sua mãe também. Vamos descobrir isso juntos. Ela sorriu, mas a incerteza em seus olhos denunciava que ela também se preocupava. Enquanto as palavras de Tânia ecoavam, Lucas sentiu seu peito apertar. O amor e o apoio dela eram um alicerce, mas ao mesmo tempo a presença de Renata na sua vida era um terremoto. Ele não conseguia imaginar o que mudar na sua vida significava para Tânia e para Dona Marta. Naquele momento o celular de Lucas vibrou com uma mensagem. Ele olhou a tela e viu que era Renata. Por favor, me dê uma chance. Ele hesitou. A ideia de enfrentá-la o deixava mal, mas a curiosidade também pungia dentro dele. Eu preciso saber de você, ele digitou, sentindo seu coração disparar ao pressionar enviar. Lucas, você realmente quer isso? Dona Marta perguntou, a preocupação em seu olhar sendo um peso adicional. Se decidir se abrir para ela, precisa estar preparado para ouvir coisas que podem doer. Ele assentiu, sentindo-se como um náufrago em mar revolto. Se eu não for agora, talvez nunca tenha outra oportunidade. A resposta de Renata não demorou a chegar. Eu vou te esperar. Obrigada por me dar uma chance. Aquilo trouxe uma onda de sentimentos. O receio de Lucas se misturava a uma centelha de esperança, a possibilidade de um conhecimento que ele tanto buscou enquanto cresceu.
Mas então outra pergunta surgiu. E quanto a Tânia? O que isso significa para nós? Sentindo o peso da decisão, Lucas se virou para Tânia. E se eu escolher saber mais, o que isso vai fazer com o que temos? A expressão dela tornou-se séria e Lucas olhou em seus olhos. Ele não apenas valorizava a Tânia, mas também temia perder o que tinham. Você precisa fazer o que é certo para você, Lucas. Vou te apoiar, não importa a sua escolha. Apenas não se esqueça de quem você é. Para Tânia, aquele era um risco que ela estava disposta a correr. Sentindo um redemoinho de emoções, Lucas percebeu que estava na beira de uma nova jornada. Era uma oportunidade de se conhecer verdadeiramente, de entender aquele vazio que sempre carregou, mas ao mesmo tempo ele não queria ferir as pessoas que ama. Lucas respirou fundo e, com um nó na garganta, decidiu: vou encontrar Renata. Preciso enfrentar essa verdade de uma vez por todas. Dona Marta olhou para ele, seu olhar demonstrando uma mistura de preocupação e orgulho. Lembre-se do que você pode perder e do que pode ganhar. Esteja preparado. E enquanto Lucas se levantava, o coração batendo forte, uma sensação de clareza o dominou. Ele estava prestes a mergulhar no desconhecido, pronto para descobrir pedaços de si mesmo que nunca imaginou serem possíveis. Mas uma pergunta persistia: o que exatamente ele encontraria neste caminho? À medida que saía de casa em direção ao inesperado, ele se perguntava: e se o que vinha pela frente pudesse redefinir não apenas quem ele é, mas também aqueles que amava? O caminho até o café parecia mais longo do que o usual, como se o universo estivesse fazendo questão de prolongar sua ansiedade. A mente de Lucas estava um turbilhão de pensamentos e sentimentos confusos. Cada passo pesado o levava mais perto de Renata, mas também o afastava da vida que conhecia. Ao entrar no café, o cheiro de café fresco o envolveu. Luzes quentes iluminavam o ambiente, criando uma atmosfera acolhedora que contrastava com sua tormenta interna. Ele localizou Renata em uma mesa ao fundo, sozinha, nervosa. Lucas notou os traços dela que eram familiares, como um eco distante de seu rosto refletido num espelho opaco. Seu coração disparou. E agora? A ansiedade rodopiava dentro dele. Ao se aproximar, ele viu que Renata estava mais pálida do que na memória que tinha, olhos brilhantes e esperançosos, mas ao mesmo tempo com uma sombra de arrependimento. Oi! Lucas começou, mas a voz falhou um pouco. Oi, Lucas, Obrigado por vir, Renata respondeu, sua voz tremendo. Sentou-se e, num instante fatídico, o passado se desenrolou entre eles como um filme sem cortes. Uma série de silêncios e respirações pesadas pesava na mesa. Não havia como voltar atrás. Por que você decidiu me procurar agora? Lucas disse, tentando conter a raiva que explodia dentro dele. Depois de todos esses anos? A pergunta pairou na mesa e a expressão de Renata mudou. Uma mistura de dor e vulnerabilidade se espalhou em seu rosto. Eu errei, Lucas. Nunca deveria ter deixado você. Nunca quis que você sentisse essa falta. O tempo passou e me fez perceber o quanto eu destruí a nossa família. Ele sentiu um misto de compaixão e mágoa. Lembrou-se da infância marcada pela ausência. Você poderia ter voltado, ele quase sussurrou. Poderia ter tentado ao menos. Eu sei, disse Renata, os olhos se enchendo de lágrimas. Mas eu tinha medo de confrontar o que eu fiz e como tudo afetou vocês. A resposta a feriu a fundo. Mas você foi a escolha dela, não eu, Lucas falou, a voz agora embargada. Eu só queria saber o porquê. Por que não lutar por mim? Renata respirou fundo, pareceu buscar coragem nas palavras. Foi egoísmo, Lucas. Eu estava presa em problemas que não sabia como resolver e acabei me afastando. Agora preciso que você me escute. Todo esse tempo eu tentei.
A urgência das palavras dela penetrava em sua resistência. Mesmo assim, havia um ponto de interrogação crescente dentro dele. Tudo parecia incerto. Essa nova mãe era um caminho escuro e nebuloso. O que você quer que eu saiba? A pergunta escapuliu mais frágil do que pretendia. Renata hesitou, mas o desejo de revelar a verdade era mais forte do que o medo. Existem coisas que eu nunca contei. Nunca me lembro de um dia que não quisesse estar com você. A vida nos levou a caminhos que eu não consegui mudar. A frase dela o desarmou. Ao mesmo tempo, ele se perguntava se seria capaz de encarar as revelações que ela trazia. O que mais ele não sabia? O que mais ela tinha escondido? A intensidade da conversa tomou um rumo inesperado. É possível que você tenha irmãos. As palavras dela ecoaram como um trovão. O mundo ao redor dele pareceu congelar por um momento. Todos os medos, dúvidas e inseguranças que ele tinha agora encontravam uma nova dimensão. A ideia de irmãos trazia tanto calor como o peso da dúvida. Irmãos? Lucas repetiu, mal conseguindo processar a informação. Era um conceito distante, quase surreal. Sim, 2. Eu não pude ficar com eles. A dor estava presente em seu tom, em cada sílaba, como se o tempo tivesse esticado seus sentimentos. Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés. A nova dimensão desse encontro sacudia o alicerce de sua vida. Uma nova família, uma nova verdade surgiam à sua frente. Mas como isso mudaria o que ele tinha com Tânia? E as promessas que fizera a si mesmo? O que mais ele estava prestes a descobrir? Enquanto a conversa fluía, a esperança e o medo misturavam-se em um maremoto de emoções. A responsabilidade de descobrir a própria verdade parecia mais pesada a cada instante. E assim, ele se perguntou até onde estava disposto a ir para entender essa nova realidade que se desdobrava diante dele. Lucas sentiu um nó na garganta. O que Renata acabara de revelar transformava tudo ao seu redor em um redemoinho de novas possibilidades. Irmãos? Ele olhou ao redor, distraído pela movimentação no café, mas nada parecia mais importante do que aquela conversa. O cheiro do café esfumaçado e os murmúrios distantes só aumentavam a tempestade dentro dele. 2 irmãos? E você não ficou com eles? Questionou, tentando entender o imensurável. Os olhos de Renata brilharam com uma dor que Lucas nunca havia visto antes. Eu não tinha opções. Naquela época eu estava tão perdida, a culpa me consumiu e eu achava que ia ficar melhor sem vocês. Lucas se lembrou das noites em que esperou, do vazio no peito ao ver o espaço onde ela deveria estar. Você não sabe o que é viver com essa ausência, ele falou, a raiva começando a fluir entre suas palavras. Não foi só sua falta, foi tudo que ela trouxe com ela, a solidão. E agora vem me falar de irmãos que eu nunca conheci? Renata apertou as mãos, como se estivesse segurando um fardo invisível. Eu sei que parece injusto e eu não espero que você entenda agora, mas havia razões. Razões? Lucas a interrompeu, sentindo sua respiração acelerar. Isso é só uma tentativa de me convencer a sentir pena de você? Os dois se encararam, e no ar pesava uma mistura de recriminação e necessidade de perdão. Mas também havia uma força crescente, um desejo de saber mais, de entender o que aconteceu. Lucas não sabia se estava pronto para isso, mas já tinha dado o primeiro passo. Seus irmãos estão por aqui? Perguntou de repente, a esperança ressoando em sua voz. Um deles eu soube que estava em São Paulo, mas não sei como ele está agora. Renata respondeu, segurando as lágrimas. O outro, a vida parece ter levado ele para longe. Eu nunca soube. Eu só espero. A expressão dela se transformou e Lucas pôde ver a fraqueza nua sob o exterior forte que ela tentava manter. Algo dentro dele se partiu ao perceber que a nova informação mexia não apenas com eles, mas com todos os sentimentos enterrados durante anos. Sabia que isso poderia ser um peso, mas a verdade é que eu quero que você conheça eles. Renata disse com a determinação iluminando seu olhar.
Se você aceitar, se você permitir, nós podemos tentar isso juntos. Ele hesitou. O pensamento de procurar irmãos desconhecidos parecia esmagador. No entanto, era a ideia de um laço familiar, de entender melhor o que aconteceu com eles, que mantinha sua mente a mil. A imagem de um novo começo era atrativa, mas também aterrorizante. E como eu faço isso? Como me aproximo deles com tudo isso? Lucas perguntou, a vulnerabilidade em sua voz agora mais evidente. Verbais e abertos, Lucas, sem promessas, apenas a verdade e o desejo de se conectar. Renata respondeu, e havia uma pitada de esperança na fala dela. As palavras pareciam ressoar em algum lugar profundo e escondido dentro dele. Conhecer seus irmãos poderia ser a chave para tantas respostas, mas ele ainda se sentia dividido. Renata percebeu a luta interna dele. Os caminhos se cruzam, meu filho. Podemos escrever novos capítulos, se você quiser. Ela incentivou. Mas era uma proposta carregada de riscos. Lucas tomou um longo gole de sua bebida, sentindo a bebida quente em seu estômago. O que ele iria escolher? Rumo ao desconhecido que ele mal começara a entender? Ou recusar a verdade que poderia redimensionar tudo? Ele olhou para Renata e a visão dela não mais apenas uma estranha, mas uma mãe dividida entre o passado e o presente, fez o coração dele vacilar. E se eu não conseguir? Ele sussurrou. Vou estar ao seu lado, não importa o que aconteça, ela prometeu, sua voz firme. Aquela afirmação o trouxe um passo mais perto, mas a questão ecoava em sua mente. Ele realmente estava preparado para desbravar essa nova realidade? E quando ele olhou novamente nos olhos dela, soube que a resposta estava mais próxima do que imaginava. Enquanto o café continuava sua rotina, Lucas se viu em um dilema. Deveria se abrir para essa nova chance? E o que aconteceria se quisesse encontrar seus irmãos? Essa decisão poderia moldar seu futuro de uma forma que ele ainda não conseguia compreender. E a certeza de que embarcar nessa jornada traria mudanças profundas o impulsionava. Mas para onde exatamente isso o levaria? As palavras de Renata ecoavam na mente de Lucas enquanto o café continuava a agitação ao seu redor. Ele mal conseguia processar o que estava acontecendo. Cada nova informação parecia um quebra-cabeça se montando de forma confusa e dolorosa. A ideia de conhecer seus irmãos, de finalmente entender o que havia acontecido, fazia seu coração acelerar e sua cabeça girar. Quem é esse irmão em São Paulo? Perguntou, suas emoções se entrelaçando com a curiosidade. Era quase uma súplica. Cada passo em direção ao desconhecido parecia carregar consigo promessas e incertezas. Ele se chama Rafael. Era muito importante para mim. E ainda é. Renata respondeu, a voz ligeiramente trêmula. Os olhos dela brilhavam com a lembrança, quase como se estivesse vendo Rafael ali, presente entre eles. Ele sempre foi o mais velho, o protetor. Lucas pensou em como seria a figura do irmão mais velho. Um pouco de raiva floresceu na mente dele. Por que Renata nunca havia mencionado isso antes? Mas, ao mesmo tempo, a ideia de ter alguém que entendesse partes de sua história e eventualmente compartilhasse dele era tentadora. Renata tomou um gole de café, parecendo buscar coragem. Você e eu somos muito mais parecidos do que pensamos, Renata disse, quebrando o silêncio que os envolvia. Nós dois procuramos respostas, buscamos por conexões. Essa jornada pode trazer paz, Lucas. Paz. A palavra ressoou como uma sinfonia para ele. Havia tanto barulho dentro de seu coração, mas a ideia de poder encontrar um tipo de solução, de um momento claro no meio da confusão, parecia promissora. E se eles não me aceitarem? Ele perguntou, cada palavra saindo como um sussurro carregado de insegurança. E se não quiserem saber de mim? Renata inclinou-se em sua direção, olhos cheios de compaixão. Entender é um processo, não é uma corrida. O tempo pode curar muitas feridas e você carrega uma força maior do que pensa. Um dia você vai olhar para trás e ver que esse foi o começo de algo incrível na sua vida.
As palavras dela pareciam um bálsamo, mas o cinto da incerteza ainda o apertava. O desconhecido parecia um caminho coberto de espinhos, e Lucas não tinha certeza se estava pronto para pisar nele. Renata ficou em silêncio, observando-o como se tentasse ler cada pensamento que passava pela mente dele. Um brilho de esperança começava a se formar, mas ainda assim a dúvida o paralisava. Ele queria se arriscar, mas o que aconteceria se tudo desmoronasse? A luta entre a necessidade de se conectar e o medo de mais dor era uma batalha intensa. Você tem razão, disse por fim, respirando fundo. Eu quero conhecer Rafael, meu irmão, e quero entender mais sobre essa história. O sorriso de Renata iluminou seu rosto. É um primeiro passo, meu filho, e eu estarei ao seu lado, não se esqueça. Enquanto Lucas tentava absorver essa nova determinação, seu coração batia acelerado com uma nova expectativa. Ele não sabia o que o aguardava, mas a ideia de buscar verdade e conexão acendia uma chama de coragem dentro dele. O que será que Rafael pensaria dele? E, mais importante, como Renata se sentiria ao ver os filhos reunidos novamente? O peso da resposta ainda pairava no ar, aguardando o momento de ser revelado. E na próxima curva dessa jornada, Lucas já podia sentir que teria que enfrentar verdades que sua alma precisava descobrir. O sol brilhava intensamente no céu quando Lucas decidiu dar o próximo passo. Acordou determinado a se encontrar com Rafael. Era um dia que prometia mudanças, e cada raio de luz parecia amplificar seu coração ansioso. Ao descer para o café que Renata o esperava, seu estômago se agitou. Ele estava prestes a encarar um mundo completamente novo. Renata o aguardava já com um sorriso no rosto, mas havia um brilho de preocupação em seus olhos. Está pronto? Ela questionou, sua voz carregando um misto de expectativa e medo. Lucas respirou fundo e assentiu. Estou. Eles se dirigiram a um parque tranquilo, mais afastado do frenético movimento da cidade. O verde vibrante das árvores e o canto dos pássaros contrastavam com a tempestade emocional que ele carregava. Lucas lembrava-se de como sempre desejou ter um irmão, alguém com quem compartilhar as experiências da vida. Agora, um irmão biológico estava prestes a se tornar realidade, mas o peso da realidade o paralisava. Assim que chegaram, Renata fez uma ligação. Rafael, está tudo bem? Precisamos conversar. Eu trouxe alguém que você precisa conhecer, disse com um tom que misturava seriedade e esperança. Lucas sentiu o coração acelerar ao ouvir o nome do irmão pela primeira vez. O que ele pensaria? Como reagiria? Momentos depois, algumas pessoas começaram a passar, mas a mente de Lucas estava tão absorta que ele mal notou. Até que, entre a multidão, ele avistou um jovem se aproximando. Rafael tinha a mesma cor de cabelo que ele e um olhar intenso que refletia uma curiosidade e receio semelhantes. Era como olhar para uma versão mais velha de si mesmo e, ao mesmo tempo, alguém totalmente novo. Oi, Lucas disse, tentando parecer calmo, mas sentindo a pressão em seu peito. Eu sou Lucas. Rafael parou, observando-o. Lucas, você é mesmo meu irmão? A voz dele era incrédula e cheia de emoção. A confirmação de Rafael fez com que uma onda de sentimentos passasse por Lucas. Ele sorriu nervosamente. Sim, sou eu. Minha mãe, Renata, ela me falou de você. A tensão entre eles era palpável. Cada um carregava suas histórias, mágoas e expectativas. Renata, um pouco ao lado, observava a cena ansiosamente, como uma mãe que finalmente vê seus filhos se encontrando após anos de separação. Eu não esperava isso, Rafael finalmente confessou, sua expressão variando entre a alegria e a confusão. Lucas sentiu a urgência de responder. Eu também não soube de você até agora. Me disseram que havia mais irmãos, mas nunca soube quem eram. Esse foi o ponto de virada. Rafael relaxou um pouco ao ouvir a honestidade nas palavras de Lucas. Uma conexão começou a se formar entre eles, silenciosa, mas poderosa. Não é fácil para mim também. Tudo isso é novo.
A vida inteira apenas pensava em como seria crescer com irmãos, Rafael confessou, seu olhar começando a brilhar. O diálogo fluiu lentamente, como dois rios que finalmente se encontram. Eles compartilharam memórias, pequenos detalhes de suas infâncias, e enquanto conversavam, Lucas começou a perceber que não estava apenas conhecendo um irmão, ele estava juntando peças de si mesmo. Enquanto a tarde se tornava noite, as conversas se tornaram cada vez mais profundas, e as barreiras que cercavam os corações dos irmãos começaram a desfazer-se. Rafael começou a falar sobre as dificuldades da vida, as lutas, e de como, mesmo com tudo, o amor da família era essencial. No meio de tudo isso, Lucas se lembrou de Dona Marta e de Tânia. O que elas estariam pensando? Ele queria compartilhar esse momento com elas, mostrar que essa nova história não precisaria ser uma divisão, mas sim uma expansão da família. Rafael, eu não quero que isso mude só a nossa vida. Quero que conheça a minha mãe, a Dona Marta. Ela sempre foi muito importante para mim durante todos esses anos, falou Lucas, engolindo o seco. A ideia de conectar as peças de sua vida o apavorava, mas também o preenchia de coragem. Sim, eu adoraria conhecê-la. Isso é o que sempre quis, uma família completa, respondeu Rafael com um brilho nos olhos. Eles saíram daquele encontro como irmãos, já prontos para enfrentar o desconhecido juntos. Assim que Lucas voltou para casa, o coração pulsava com uma nova esperança. A vida era cheia de surpresas, e apesar de todos os desafios que enfrentaram, havia um caminho de redescoberta à frente. Dona Marta estava em casa, nervosa, mas ao ver Lucas, seu olhar se iluminou. — E então, como foi? Ela perguntou, a expectativa clara em seu tom. — Mãe, é incrível, Lucas começou, sentindo lágrimas de felicidade se formando. Eu conheci o Rafael. Ele é incrível. Você precisa conhecê-lo. As palavras de Lucas trouxeram um arco de emoções a Dona Marta e, ao mesmo tempo, uma cura começou a acontecer. O passado ainda pesava, mas a descoberta de Rafael estava criando novas possibilidades. Enquanto isso, Tânia, que estava na sala, foi puxada para a conversa. — Oi, Lucas, você está radiante, disse sorrindo. — O que aconteceu? Ele sorriu. — Tânia, eu conheci meu irmão e quero que todos nós nos encontremos. Uma nova história está começando e quero que você faça parte disso. No fundo, Lucas sabia que a jornada estava apenas começando. A cada dia, ele se tornaria não apenas o que era, mas um mosaico de todas as experiências, amores e laços que agora se expandiam. Tinha um futuro a construir e a sensação de estar cercado de amor era tudo o que sempre quis. E assim, junto com Dona Marta e Tânia, Lucas se preparou para um novo começo, onde finalmente a dor e a saudade poderiam dar lugar a novas memórias e uma família mais unida do que jamais poderia imaginar. O amor, ele percebeu, sempre encontra um jeito de reviver, preencher espaços e criar um novo lar. O sol se punha e aquele calor transbordava entre eles, marcando o início de uma nova fase a ser escrita. A vida nunca foi tão intensa, com possibilidades em cada esquina, e agora Lucas estava onde sempre deveria estar, cercado de amor, cercado de família. E antes de cada um seguir sua jornada, ele olhou para todos e fez um pedido silencioso, que enfrentassem o que viesse juntos e que nunca esquecessem o que realmente importava, que novos laços e aventuras eternos trariam ainda mais dor e felicidade. Enquanto se abraçavam, Lucas sentiu que tudo seria diferente a partir daquele dia, porque as histórias que ele pensava terem terminado, na verdade, estavam apenas começando. Agora é a sua vez, leitor. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nenhum minuto para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio.